Olá, vamos começar a nossa aula da disciplina Engenharia de Software 1 do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Sabará. Na aula de hoje, vamos fazer uma introdução à engenharia de software. Bom, vamos falar um pouco da história, da engenharia de software. Na década de 50, surgiram os primeiros softwares. As pesquisas eram voltadas mais para o hardware. O hardware disponível era pouco, apenas nos centros de pesquisa, nas universidades, e o software foi desenvolvido sem utilizar técnica nenhuma. Então, a técnica que era utilizada era os próprios desenvolvedores ali que desenvolviam. Na década de 60, começaram a surgir os microprocessadores e os hardwares, e, e o hardware deixou de representar um problema. Então, o hardware ele passou a ser mais sofisticado, ser mais rápido, e aí o pessoal começou a ter foco mais no software. Então, os pesquisadores começaram a ter foco mais no software. E aí começaram a organizar e a desenvolver grandes sistemas. Aí veio a pergunta, qual a importância do software? As economias de todas as nações desenvolvidas passam a depender do software. Então, mais gente passa a depender do sistema. Então, cada vez mais os sistemas são controlados por software. Os gastos com software representam uma fração significativa do PIB de alguns países desenvolvidos. Então, começaram a ver a importância aí do software. E aí, no fim da década de 70, 60 e 70, surgiu a crise do software. O que foi essa crise? Com a maior utilização dos softwares, aí esbarraram em alguns obstáculos. O alto custo da manutenção de sistemas, o alto custo de novos projetos que falhavam. E aí falhavam por quê? Não cumpriam prazos, não cumpriam orçamento, a satisfação dos requisitos dos clientes não eram cumpridas, o produto era de baixa qualidade e não tinha gerência, e era difícil de manter e evoluir. O Dijkstra, em sua frase, ele fala que enquanto não havia máquinas, não existia problemas quanto à programação. Quando os computadores eram fracos, também o problema de produção de software também era pequeno. Agora, quando os computadores se tornaram mais potentes, a programação também se tornou um problema gigantesco. E aí veio o software em crise, como softwares avançaram dos cartões perfurados a centenas de plataformas móveis. E hoje a gente tem até inteligência artificial, como lidar com isso tudo. E aí veio, será que existe mesmo uma crise do software ou uma crise de desenvolvedores de software? E aí algumas perguntas foram feitas aos desenvolvedores. Por onde você inicia o seu desenvolvimento de um novo projeto? Qual o passo seguinte? Qual o processo? Qual método você utiliza? Então essas perguntas, os desenvolvedores não conseguiam respondê-las. Então foi aí que começaram a se pensar em engenharia de software. E aí algumas constatações, Parecia existir uma desorientação em relação sobre como planejar e conduzir o processo de desenvolvimento de software. Muitos desenvolvedores concordavam que não utilizava o processo, e assim a indústria de software ia seguir a indústria de software década após década. Então esse era o problema. Então não tinha um método, não tinha ferramentas, e aí o desenvolvedor ele ia produzindo de acordo com a cabeça dele. A gente tem uma chargezinha aqui em que o professor vira e fala: esse é o nosso plano para os próximos 5 anos. Aí um aluno pergunta: como você pode ter um plano para daqui 5 anos se você não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos? E aí chega um novo professor, um outro professor e fala: essa é a nossa hora de usar a sala. Então, e aí o professor fala: ainda não, ainda não. Então, quer dizer,
ele não tinha feito um planejamento nem para utilizar a sala, quanto mais um planejamento a longo prazo. E assim acontece com softwares, né? Como planejar um software se você não sabe como que o seu cliente o que o seu cliente vai precisar, nem daqui a 5 minutos, quanto mais daqui a 5 anos, né? De acordo com o que o mercado utiliza. Então, como produzir isso? A engenharia de software, né? Aí foi a resposta dada para esse cenário, né? Então, cria-se aí uma engenharia para tratar desse problema, né? É, formulada no sentido de estabelecer uma execução disciplinada das várias fases de desenvolvimento do sistema computacional, propondo abordagens padronizadas para um desenvolvimento melhor de software. Então, o objetivo de inserir algumas características existentes em outras áreas da engenharia. Então, o objetivo é pegar uma engenharia que já funciona em outras áreas, por exemplo, a engenharia civil, né, e utilizar as técnicas dessas engenharias para a engenharia de software, né, com o objetivo de quê? De ter custos aceitáveis, né, o gerenciamento de um processo de desenvolvimento, a garantia do trabalho em equipe e desenvolvimento de software com qualidade. Ou seja, construir um software como os engenheiros executam o trabalho. E aí a gente tem alguns princípios que devem ser trabalhados aí na engenharia de software, né, como uma forma de manter o bom funcionamento do produto. Evitar dependência de determinadas pessoas ou processos, então você não fica dependente mais daquele programador, né? Abstrair aspectos importantes, subdividir problemas complexos, então você pega o software inteiro, ao invés de você produzir esse software, você subdivide ele em partes, e aí você vai programando partes específicas. Reutilizar resultados. Você não precisa inventar a roda a todo tempo. Você pode pegar códigos que já foram utilizados por outros programadores e reutilizar no seu projeto. Flexibilização e modulação para facilitar a manutenção. Então, você flexibiliza e modulariza o seu software para você facilitar essa manutenção. Fundamentos. A engenharia de software é multidisciplinar e podemos dizer que une algumas áreas, né? Ciência da computação, que é arquitetura de computador, lógica de programação, estrutura de algoritmos, a parte de administração. O engenheiro ele precisa gerir um projeto, administrar prazos, as equipes, os custos, os resultados. A comunicação ele tem que ter habilidade para saber se expressar com os clientes e os usuários, né? Técnicas e soluções de problemas, né? O engenheiro de software ele precisa solucionar vários problemas, gerando soluções integradas e inteligentes. E aí, a engenharia de software foi dividida em camadas, né? Onde a gente vai ter ferramentas, métodos, processos, com foco na qualidade. É como se fosse uma receita de um bolo, né? A gente vai ter uma receita de um bolo, e aí nessa receita a gente tem os métodos e as ferramentas. Por exemplo, o método, bater todos os ingredientes. E a ferramenta, no liquidificador. Então a ferramenta seria o liquidificador. E aí, depois disso tudo, a gente tem um processo. O processo é fazer o bolo, mas utilizando métodos e ferramentas específicas. Assim também é um sistema. Quando a gente traz isso para o sistema, como que funciona? Registrar as alterações solicitadas para o sistema, onde no Redmine o registrar é o método, o Redmine é a ferramenta, né? Desenvolver a alteração utilizando a IDE Eclipse. O desenvolver é o método, é como você vai fazer. O Eclipse é a ferramenta, é onde. Então é só utilizar aí o como e o onde. E aí a gente tem algumas camadas no desenvolvimento, né, da engenharia de software, né?
tem o processo. Processo são métodos mais ferramentas. Ele vai unir os métodos às ferramentas, vai definir a sequência de como serão aplicados e as ferramentas que serão disponibilizadas. Os métodos é como fazer, né? Há diferentes métodos para atividades, diferentes etapas do desenvolvimento. Existem métodos para análise de requisitos, para desenvolver o projeto, para codificar, para testar e para manter. E as ferramentas é um apoio automatizado, né? Aí a gente tem o case, né? A análise estruturada, análise essencial orientada a objetos, ferramenta de banco de dados, linguagem de programação, isso tudo são ferramentas que a gente pode utilizar na engenharia de software. Importante, muito cuidado com o desenvolvimento guiado por ferramentas. É importante utilizar a ferramenta certa para cada problema. Não se deve adaptar o problema à ferramenta disponível. Então você deve conhecer a ferramenta para saber se essa ferramenta pode ser utilizada nessa hora que você está precisando, tá? Então, muito cuidado com a utilização de ferramentas. Não fique preso às ferramentas, né? Porque essa ferramenta ela pode ser descontinuada e aí você tem um problema. Quais são os principais objetivos da engenharia de software, né? Reduzir custos, melhorar a qualidade do software e atender às expectativas dos clientes. Problemas. Os custos de software dominam os custos de sistemas operacionais. Em um computador pessoal, o custo do software geralmente é maior do que o custo do hardware. E manter um software custa mais do que desenvolver, né? Então, às vezes, a pessoa quer desenvolver um software para uma atividade fim, e ela não pensa na manutenção desse software, né? Então, a manutenção do software às vezes custa mais do que o desenvolvimento. Então, você, além de desenvolver o software, você precisa pensar em como mantê-lo. Uma das principais queixas dos clientes são os prazos e os custos. Então, geralmente, esses dois itens, eles não são respeitados, né? Não só na engenharia de software, geralmente a gente vê aí construções que levam muito mais tempo do que o previsto e gastam muito mais do que o previsto anteriormente. Mas na questão de software ainda muito mais, porque os softwares são produtos que não podem ser vistos, nem tocados, nem pegados, né? Então, isso dificulta para o gerenciador do projeto, para o gerente do projeto, fazer essa contabilidade, né? Então, como que eu vou fazer para verificar se o meu administrador, se o meu programador está desenvolvendo o trabalho com eficiência, né? Outro problema bastante comum é a ineficiência durante a etapa de definição de requisitos, né? Quando a gente for falar um pouco mais de requisitos, a gente vai ver a dificuldade que de você fazer esse levantamento. Muitas vezes, os usuários não sabem o que quer, né? Outras vezes até sabem, mas esses requisitos eles mudam frequentemente. Então a gente tem vários problemas na definição de requisito que atrapalham muito o desenvolvimento de software. Os gerentes e coordenadores de projetos são comumente despreparados para controlar o desenvolvimento adequado de um software, né? Então, muitas vezes o gerente ele não entende nada de software, mas foi colocado ali para gerenciar um projeto de software, né? E aí tem alguns problemas, algumas coisas que ele não consegue resolver. Aproximadamente 60% dos custos são de desenvolvimento e 40% são de testes. Para software sob encomenda, os custos de evolução normalmente excedem o desenvolvimento. Foi aquilo que a gente falou, manter um software geralmente é mais caro do que desenvolver, né? Os custos variam dependendo do tipo de sistema que está sendo desenvolvido e dos requisitos que os usuários pedem, né? Mas e a crise? A crise do software ainda persiste, né? Depois de 40 anos
do termo ser criado da crise do software, ainda se vê administradores de empresas e clientes reclamando sobre prazos não cumpridos, custos muito elevados, sistema em uso exigindo muita manutenção, usuários reclamando de erros e falhas em sistemas, isso é o que mais acontece, né? Geralmente os usuários reclamam muito dos erros do sistema, sentem-se inseguros em utilizar e reclamam das atualizações frequentes e os preços dessas atualizações. Então, cabe a um bom engenheiro contornar essas adversidades para cada setor. Bom, aqui a gente tem as referências, né? Somerville, Pressman e o Marco Túlio Valente, do livro da Engenharia de Software Moderna. Era isso a aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.